Estou aqui hoje incumbido de trazer a mensagem. Gostaria de dizer a todos que nós estamos com muita saudade. Espero que em breve nós estejamos juntos para louvar o nome do nosso Deus. A mensagem hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1 e 2, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O livro de Isaías, ele tem duas grandes divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 39, fala exclusivamente da lei e do juízo. E o inimigo aqui é a Síria. Do capítulo 40 em diante, fala da graça, do retorno do cativeiro. E o inimigo aqui é a Babilônia. Entre o capítulo 39 e o capítulo 40, se passaram alguns anos. E daí, de repente, aparece o profeta no deserto de Babilônia, dizendo ao povo que há 70 anos estão cativos, que eles vão voltar para sua casa. Uma notícia muito boa, afinal, era 70 anos de escravidão. 70 anos cativo em Babilônia. O povo aguardava ansioso por essa notícia, assim também como foi no Egito. O povo também aguardava pelo seu libertador, e agora chegou essa boa notícia de que eles voltariam para sua terra, para suas casas. Mas nós devemos pensar, o povo estava com medo. O povo estava com medo. Afinal, eles tinham perdido tudo. Tinham perdido parentes, a liberdade, a terra, e já eram escravos há 70 anos. Agora, parece algo inusitado. O profeta declarando a eles que eles voltariam para suas casas. Vamos voltar para casa. Que casa, afinal? Alguns já tinham até construído as suas vidas lá no cativeiro. Filhos nasceram lá no cativeiro. Voltar é a recomendação, voltar e recomeçar, do zero, numa terra que ficou abandonada este tempo todo. Havia uma certa insegurança com o futuro. Afinal, como seria tudo isso? Mesmo que eles estavam voltando para suas terras, haviam se passado 70 anos. Seria algo novo. No capítulo 40, nós vemos que a ênfase ali é hora de voltar para casa. Nos capítulos 41, 42 e 43, Deus mostra e trabalha a cabeça do povo para que eles possam ficar seguros, dizendo para eles: olha, tudo vai dar certo. Fiquem tranquilos, vai dar certo. Mas era de se esperar que eles estavam com medo, mesmo com as promessas de Deus. Mesmo Deus dizendo que ia orientá-los, eles estavam com medo. Esta situação se parece muito com as situações que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Nós temos a experiência com Deus, como eles tinham. Nós temos as promessas, como eles tinham. Mas quantas vezes nós não temos medo? Muitas coisas nos causam medo. A mudança de profissão, a mudança para um novo lar, para uma nova cidade, mudanças em várias situações da nossa vida. Agora mesmo nós estamos confinados em casa, irmãos, com medo, sem saber o que vai acontecer no final de tudo isso.
Nós não podemos saber. Nós temos aí ouvido várias situações, né? O jornal mostra muitas coisas e, afinal, nós não sabemos o final de tudo isso. Mas também pode ser uma frustração, pode ser uma depressão, pode ser que tudo na sua vida está dando errado. Nós nos sentimos inseguros muitas vezes. E é muito fácil alguém de fora chegar e dizer: ué, mas você não crê em Cristo? Você não crê em Jesus? Então você não deve ter medo. Mas Deus aqui está fazendo uma promessa para o povo. Não tenha medo. Assim como Ele também faz para nós, que nós não devemos ter medo. Mas às vezes nós temos. Nós temos. E esta é a palavra, serve também para nós. Não tenha medo, não temas. Não temas. Quantas situações podem ocorrer na nossa vida? Talvez você perdeu o emprego. Esta mudança que nós estamos vivendo hoje, não sabemos o dia de amanhã, no sentido de que muitas coisas podem acontecer financeiramente, talvez alguns estão passando por problemas financeiros, devido até à crise que nós estamos vivendo. Talvez você perdeu um parente muito próximo. Afinal, nós estamos vivendo tempos típicos de incerteza. Tenho medo. Como serão as coisas? E tem muito mais coisas, irmãos, que posso dizer que eu tenho medo. Tem muitas mais coisas. Mas Deus diz: não tenha medo. Quero apresentar aqui 3 razões porque Deus disse para não termos medo. E tudo isso que nós vamos falar hoje serve para nós também, nos dias atuais. A primeira razão é: não tenha medo porque Ele é o seu Criador. Conforme nós vimos no verso 1 do capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Ele é o teu Criador. Esta é a apresentação dele: eu sou o seu Criador, eu criei você. Eu criei você, sou o seu Criador, e um Criador cria algo com um propósito. E Deus nos criou com um propósito. Um propósito de que nós possamos dar glória a Ele. Nós somos criados para dar glória ao nosso Deus. Sempre que as coisas parecem meio obscuras e nós nos sentimos temerosos, lembramos que Ele é Deus e que está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador da sua igreja, tanto quanto de todas as coisas que tem no mundo. Do homem, o Criador conhece a sua criação. Quando tudo for mal, você tem que lembrar: Deus me colocou neste mundo com uma finalidade. E Deus me tomou como seu filho e me colocou como parte do seu corpo, da sua igreja, porque Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. Ele sabe que você é, como você é, Ele te conhece melhor do que você. Não tenha medo, porque eu te chamei e chamei-te pelo teu nome. Ele é o seu Criador, Ele fez você e Ele conhece você melhor que qualquer um, até mesmo do que você, como já falei. A segunda razão: Ele é o seu dono. Como diz também no versículo 1, tu és meu. Israel era dele, você é dele. Mesmo que você não seja um convertido, você é dele, porque ele te criou.
Salmos 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Mas, se você é um crente por Jesus Cristo, você é dele por criação e adoção. Ele adotou você. Jesus Cristo o comprou por um alto preço. Ele derramou todo o seu sangue na cruz para te comprar. Ele cuida de nós, como está cuidando agora. No meio desta crise, que ainda nós não sabemos o fim de tudo, como nós já falamos, onde que vai dar tudo isso, mas Ele já sabe. Tudo está no seu controle. Nós não devemos ter medo. Podemos estar com vários problemas, meus amados irmãos, mas Deus está cuidando de nós, no meio de tudo o que está acontecendo. Se você está me ouvindo agora, é porque Ele também está no controle da sua vida e da minha vida. Você foi feito para ser dele, e Cristo morreu na cruz para que você possa ser definitivamente dele. Definitivamente. E por isto você não deve ter medo. Que expressão de conforto alguém ouvir de Deus: tu és meu. Então você não está sozinho. Por isso você não deve ter medo. Terceira e última razão, Ele é o seu protetor. A primeira razão é, Ele é o seu criador. A segunda razão, Ele é o seu dono. A terceira e última razão, Ele é o seu protetor. Água e fogo. Duas mortes horríveis. Eles teriam que atravessar o deserto, e nós sabemos que o deserto durante o dia, o calor é escaldante, extremo, e quando chega a noite, muda para um frio também extremo. Sem água, muitos perigos com animais, perigos de homens, bandidos, uma distância extremamente desgastante, 1.400 quilômetros aproximadamente, eles teriam que caminhar pelo deserto. Não era uma caminhada de um dia, mas era uma caminhada de vários dias. Teriam muitos obstáculos, mas Deus estava com eles. Deus estava ao seu lado. Deus estava lá. Ele sempre esteve lá. Pense nisso. Se Ele já esteve com você em tantos momentos difíceis da sua vida, não é agora que Ele não vai estar. Ele está com você. Nós temos medo, mas Deus continua dizendo: eu já estive com você antes e vou estar com você agora. Talvez você pense: mas eu estou atravessando um momento difícil na minha vida, muito difícil, talvez um momento que você nunca vivenciou. Mas você já passou por outros momentos difíceis na sua vida, e Ele esteve com você. Agora também Ele vai estar. Ele esteve, vamos lembrar do caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha. Deus não os livrou, poderia ter livrado, mas não os livrou da fornalha. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus estava lá, com eles. Eles tiveram medo? Claro, com certeza, mas confiaram. Eles disseram: olha, talvez Deus possa não nos livrar, assim como também Ele pode nos livrar. Mas eles, de forma alguma, eles se curvariam a outro Deus. Eles tinham certeza que Deus estaria com eles, assim como nós também temos certeza de que Deus está conosco nesse momento de crise, nesse momento difícil, e que nós vamos superar tudo isso.
Amém? Ele está com você. A lição que nós podemos tirar de tudo isso é que Deus nos protege e protege quem entrega a sua vida a Ele. Quem depende dEle e quem confia completamente nele. João 14,18 diz assim: não deixei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele está conosco. Nós não somos órfãos. Ele caminha conosco. Outra palavra dele: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você é de Jesus, ele mora no seu coração. Ele habita no seu coração. Você não está sozinho. Espero que essa palavra seja uma palavra de conforto, que traga conforto aos nossos amados irmãos, mediante a tudo que nós estamos passando. Que Deus possa nos abençoar.